Você já se pegou perdido nos seus próprios julgamentos? Às vezes questionando se suas escolhas ou a sua vida faz algum sentido. Nós vivemos julgando e nos perdemos em pensamentos que muitas vezes só nos aprisionam. Você já parou para pensar quanto tempo desperdiçou julgando o que os outros fazem? Ou julgando até a si mesmo? O que você está perdendo quando você está investindo uma energia gigantesca nisso? O quanto esses julgamentos, eles estão lhe fazendo um prisioneiro de uma vida que muitas vezes está te fazendo infeliz. Muitas vezes os nossos julgamentos negativos estão aprisionando a gente, impedindo de viver novas experiências positivas. Simplesmente porque a gente se recusa a aceitar ideias ou experiências que sejam diferentes daquilo que a gente julga como bom. Quantos convites você já não negou por coisas pequenas, por não gostar de um lugar, de uma banda ou das pessoas que estarão lá? E ao longo do tempo você vai se limitando a viver coisas novas, por estar cada vez preso, ou cada vez mais preso, em um padrão de pensamento, um padrão de julgamento do mundo ao teu redor. Cada pessoa que você vê, cada decisão que ela toma, tem uma história. Todos temos nossos desejos, nossas vontades e desafios. E o julgamento não é algo que a gente simplesmente pode apagar. O julgamento faz parte de quem nós somos. O nosso cérebro ele é programado para analisar, comparar e tomar decisões. É essa habilidade que nos trouxe até aqui, que permitiu que a gente evoluísse de caçadores, coletores no meio do mato, do nada, para essa sociedade que a gente vive hoje. Mas esse julgamento, vamos pensar assim, usado de uma maneira errada, ele pode se voltar contra nós, principalmente nos travando de viver coisas novas. E quando a gente para pensar, o grande problema não está em julgar, mas no que a gente faz com esses julgamentos. Quando a gente critica os outros ou a nós mesmos, sem uma autoconsciência e empatia, a gente está apenas reforçando quais são os nossos limites. E às vezes a gente está se prendendo em uma visão que é muito estreita de mundo, porque o mundo é muito grande, existem muitas possibilidades. E quando a gente está julgando em excesso, a gente está meio que se travando e se deixando de permitir viver coisas novas que podem ser muito positivas para nós. E quando a gente fala de não julgar, a gente também consegue observar que muitas religiões já trazem esse tema. Mas você já parou para pensar no que seria realmente não julgar? Agora imagine viver sem a necessidade constante de rotular ou de comparar as coisas. O que restaria em você se esse ciclo de julgamento parasse? Nem que fosse por alguns momentos. É que além do julgamento, existe uma forma de viver diferente. É como se fosse uma experiência mais pura, mais leve. Um lugar onde você aceita as coisas como são, sem essa pressão de mudar ou de ficar se comparando. A gente está preso na nossa vida em um ciclo de dualidades: bom, ruim, alegria, tristeza, amor e ódio. E é assim que a gente enxerga o mundo. Mas, de novo, o que aconteceria se você deixasse isso de lado? Se você parasse de julgar tudo ao seu redor, incluindo a si mesmo? Uma das hipóteses, ou uma das coisas que a gente sente, é essa ausência de julgamento vai trazer uma leveza, uma aceitação mais profunda de você mesmo e do mundo. Mas a ideia não é ficar romantizando sobre isso. Até porque a falta de julgamento também pode trazer consigo uma certa distância emocional. Talvez você sinta as coisas com menos intensidade, com menos altos e baixos. Mas o que a gente ganha em troca disso também pode ser muito valioso. E aí uma estratégia que existe é a meditação e o mindfulness,
que eles podem nos oferecer uma nova forma de viver e de ver as coisas. Acaba sendo um jeito de você desacelerar os seus julgamentos, nem que isso seja por alguns minutos. Quando a gente foca no presente, em uma sensação do corpo ou na respiração, você percebe que muito daquilo que te afeta simplesmente passa. Eu acredito que viver sem o julgamento das coisas é impossível. Mas a meditação nos ensina algo muito poderoso, a de que não precisamos nos apegar aos pensamentos e julgamentos, porque afinal de contas, eles são transitórios e com a prática a gente consegue começar a se libertar um pouco desse excesso de julgamentos que muitas vezes a gente vive. E com o aprimoramento da meditação, você percebe que o que antes te afetava já não afeta mais. Você começa a perceber a impermanência dos pensamentos e das emoções. Essa é uma das grandes lições que a meditação nos traz. Ela mostra que, de certa forma, as preocupações e as expectativas e os julgamentos, eles são passageiros. Quando a gente aprende a não se apegar mais a esses estados mentais, a gente, de certa forma, encontra uma saída para uma paz interior. Que no estado meditativo não existe passado e futuro, tudo desaparece. E tudo o que resta é o agora, o momento presente. Estar num estado meditativo é uma experiência que faz a gente perceber que às vezes a maior liberdade que a gente pode sentir é estar vivendo o momento presente em plenitude.